Em uma estação de trem em Londres, o guarda Joe está terminando seu turno. Quando ele chega ao seu armário, ele encontra uma carta dizendo que ele não conseguiu a promoção que pediu. Enquanto ele amassa o papel, o supervisor vem pedir para Joe cobrir o turno da noite porque o guarda noturno está doente. A princípio, Joe quer dizer não, mas acaba aceitando quando percebe que Ellen será a vendedora de carrinho desta noite. Depois que o trem parte, Joe começa a inspecionar todos os bilhetes dos passageiros. A maioria deles aceita a inspeção e mostra a ele, mas muitos passageiros ficam irritados e tratam Joe mal por fazer seu trabalho. Uma mulher deixa cair sua bengala e quando Joe a ajuda, ele se assusta com um rosnado repentino, mas é apenas o cachorro da senhora. Kate alega que perdeu sua passagem e fica brava quando Joe a faz pagar a multa. Em um canto, Billy veste roupas mais confortáveis. Joe vê que a porta do banheiro tem uma placa que diz "fora de serviço" e há água saindo dela. Quando Joe esbarra em Ellen, ele finalmente tenta convidá-la para sair, mas Ellen recusa. O fato de o passageiro Paul estar olhando torna tudo mais estranho. Nas próximas horas, o trem continua viajando tranquilamente sob a chuva e a lua cheia. Quando chega à floresta, um grito alto ecoa de repente nos vagões e o trem para. Joe começa a atravessar os vagões para saber o que aconteceu e vê uma sombra atrás de uma porta, mas quando ele está prestes a abri-la, ele se assusta com os alto-falantes. O maquinista anuncia que eles bateram em algo e pede aos passageiros que permaneçam calmos até que resolvam o problema. Então Joe finalmente abre a porta e descobre que o carrinho de Ellen caiu. Ele tenta levantá-lo, mas não consegue. Então Adrian acaba levantando o carrinho. Joe encontra 2 pares de chaves no chão e fica surpreso ao ouvir que ambos pertencem a Adrian. Há muitos passageiros em pânico, então Joe faz o possível para acalmá-los. Ele também tenta contatar o maquinista Tony no rádio, mas ele não responde. Então, em vez disso, ele usa os alto-falantes para pedir aos passageiros que sejam pacientes. Enquanto isso, Tony sai do trem para verificar o que aconteceu e descobre que atropelou um cervo, que agora está preso nas rodas. Ele tenta retirá-lo, mas não é forte o suficiente. Nesse momento, Tony ouve um barulho atrás dele, e quando ele se vira, uma criatura misteriosa o ataca e começa a devorá-lo. Seu sangue respinga em uma janela, mas a chuva o lava antes que outros possam ver. No trem, Joe se cansa de esperar e usa suas chaves para entrar na cabine de controle, apenas para encontrá-la vazia. Ele então dá uma olhada para fora, mas não vê Tony. Depois de dizer a Ellen para manter os passageiros calmos com alguns lanches grátis, Joe dá mais uma olhada para fora, mas ainda não encontra nada. Joe liga para a equipe de resgate da empresa que explica que a tempestade está causando muitos acidentes. O sinal do telefone está ruim e cheio de estática, mas Joe consegue ouvir que eles chegarão em 4 horas. Depois Joe informa os passageiros sobre a espera de 4 horas, fazendo com que eles comecem a surtar. Quando ele diz que o maquinista desapareceu, as reclamações pioram. Então Adrian tem que gritar para calá-los. Ele ressalta que eles não têm sinal em seus telefones, então eles deveriam simplesmente caminhar até a próxima estação para pedir ajuda. Joe tenta explicar que é perigoso e que ele pode perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha, a não ser concordar em ser o guia deles. Depois que Joe destranca a porta, o grupo sai formando uma fila e caminhando ao lado do trem, sem saber que algo os observa da floresta. Eventualmente, eles ouvem algo se movendo entre os arbustos, então Joe e Ellen vão averiguar. Para sua surpresa, eles encontram o corpo mutilado de Tony no chão. A dupla imediatamente volta e diz aos passageiros para voltarem ao trem ao mesmo tempo. Uivos podem ser ouvidos à distância. Demora alguns segundos para Joe destrancar a porta e todos entram a bordo com medo. Um casal de idosos é mais lento que os outros e quando finalmente estão embarcando, a criatura consegue morder a perna de Jenny. Ele a sacode para cima e para baixo antes que o grupo finalmente consiga arrastá-la para dentro e trancar o vagão. Depois, Jenny é levada a um assento, onde Ellen lava o ferimento com água e o enfaixa da melhor maneira possível. Billy e Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não conseguem ver nada lá fora. Joe verifica a porta para ter certeza de que está trancada. A criatura bate no vagão, então o grupo decide fazer o máximo de silêncio possível. Eles podem ouvir as garras da criatura arranhando o vagão, e o grupo espera até que um uivo é ouvido longe do trem, e voltam a falar novamente. Então Joe vai até a cabine de controle para tentar usar o telefone do trem, mas não há sinal. Naquele momento, Billy se junta a ele e revela que é um estudante de engenharia. Ao olhar os controles, ele percebe que há um vazamento de combustível que foi causado quando o trem bateu. Se eles não consertarem isso, eles nunca conseguirão se mover. Lá fora, é mostrado que a antena do trem está quebrada, o que sugere que a criatura fez isso. Joe explica a situação para os passageiros, que começam a discutir que tipo de animal é esse.
Adrian diz ser um urso, mas Nina ressalta que ursos não uivam. Jenny diz que não era um animal, mas algo mais humanoide, mas todos acham que ela só está em choque. De repente, eles ouvem barulhos dentro de outro vagão e temem que a criatura possa estar tentando entrar. Joe pega um extintor de incêndio e vai com Billy e Adrian para investigar. Eles cuidadosamente cruzam o vagão e descobrem que o barulho está vindo do banheiro. Enquanto Adrian se prepara para atacar, Joe destranca a porta, apenas para ver Paul cair. Acontece que ele estava preso lá desde antes do acidente. Os 4 caras voltam para o grupo e Paul é informado de toda a história, mas em vez de surtar, ele fica triste por ter perdido a parada. Algum tempo depois, eles verificam o ferimento de Jenny e percebem que está piorando. Ela também está com febre. Kate percebe que Nina está assustada, então ela fala com ela para confortá-la com algumas histórias sobre sua própria filha. De repente, a criatura começa a bater na porta e então pula no teto, fazendo com que as luzes do trem comecem a falhar. Naquele momento, o telefone de Nina recebe sinal e ela recebe uma ligação de sua mãe, mas enquanto ela tenta pedir ajuda, a criatura entra pela janela. Ele agarra Nina pelas pernas e a arrasta para fora enquanto ela grita. Kate tenta agarrar sua mão para ajudá-la. No entanto, Matthew a puxa de volta porque ela também teria sido capturada. Então eles ouvem a besta mutilando Nina no teto e seu sangue pode ser visto nas janelas. Aterrorizados, o grupo corre para se esconder em outro vagão e Kate surta porque ninguém tentou salvar Nina. Uma discussão acontece até que o marido de Jenny, Gad, grita para todos calarem a boca e os lembra que eles devem trabalhar juntos para sobreviver. O trem possui uma caixa de ferramentas, então os passageiros começam a fazer uma barricada em todas as entradas do vagão com peças do próprio trem. O tempo passa e todos ficam mais deprimidos a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome de Nina e Jenny admite que nunca conseguiu ter filhos mesmo que quisesse. Em um canto, Adrian fala com Joe, explicando que tem 2 pares de chaves porque tem um lugar legal para sua família e um apartamento secreto para suas aventuras. Ele acredita em fazer o que é necessário para sobreviver, mesmo que não seja certo, e pede a Joe para se juntar a ele para escapar, deixando os fracos para trás. Antes que Joe possa responder, Jenny vomita muito sangue. Outra discussão começa sobre o que fazer, mas é interrompida quando Joe percebe que Paul sumiu. A barricada foi movida e Adrian quer colocá-la de volta no lugar, mas Joe e Billy o convencem a dar a eles 1 minuto para encontrar Paul. Joe entra no outro vagão e encontra Paul preso no banheiro novamente. Enquanto Joe tenta abrir a porta, a luz do banheiro se apaga e a criatura entra por cima para atacar Paul. Joe tem que recuar quando a porta é danificada durante o ataque e logo o sangue está escorrendo pelos buracos da porta. Ele dá uma olhada rápida e fica horrorizado ao ver o corpo mutilado de Paul. Então, ele tenta voltar para o outro vagão e descobre que Adrian bloqueou a porta e Adrian ouve o barulho e decide deixar o trem para se salvar. Então ele remove a barricada na porta de embarque. No entanto, está trancada e Joe, que tem a chave, ele continua empurrando a porta enquanto observa a criatura se aproximar. Quando ele está prestes a ser atacado, os outros finalmente abrem a porta e arrastam Joe para dentro antes de bloquear a porta. Enquanto o grupo empilha o máximo de coisas possível, Adrian tenta quebrar a janela com o extintor de incêndio. Infelizmente, a besta é muito forte e rompe a barricada, fazendo ela congelar. Felizmente, Joe age rápido e a tira do caminho antes que a criatura a machucasse. Então, a criatura tenta ir atrás de Joe e enquanto rosna em seu rosto, Ellen o esfaqueia. O monstro imediatamente se vira para atacá-la e a joga longe. Então, os rapazes aproveitam a oportunidade e o pegam por trás e começam a espancá-lo e esfaqueá-lo com qualquer objeto disponível. Billy é agarrado pelo pescoço e empurrado contra o teto, apenas para ser derrubado quando Adrian acerta o ferimento da criatura com o extintor de incêndio. Naquele momento, Matthew aparece com um machado de incêndio e começa a golpear o monstro repetidamente até que ele finalmente morre. Kate tem que puxar Matthew de volta, pois ele teve um colapso. Segundos depois, o grupo olha mais de perto a criatura e percebe um anel em seu dedo. Como Jenny disse, parece humanoide. Então Matthew conclui que é um lobisomem. Adrian lembra que as pessoas que são mordidas também se transformam, e agora todos estão preocupados com Jenny. Enquanto alguns passageiros cobrem o corpo, Gad
conta a história de um trem que descarrilhou nesta área há muitos anos. As autoridades descobriram muitos corpos mutilados e outros desaparecidos, mas uma explicação nunca foi encontrada. Ele conclui que o lobisomem os matou naquela época também. Naquele momento, a fera acorda e uiva. Então Joe começa a bater nele com o extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens ouvem o uivo. De repente, o rosto de Jenny começa a mudar e ela rosna também. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas Ged não deixa. Os outros passageiros também o empurram para trás, mas Adrian luta contra ele, se recusando a desistir. Ele começa a sufocar Jenny. Então Joe dá um soco e o derruba. Então o grupo concorda em amarrar Adrian e Jenny usando cintos. Depois, eles bolam um plano. Billy tentará consertar o trem e ensina a Ellen quais botões apertar para tirá-los de lá, assim que o trem funcionar. Joe faz um discurso pelo alto-falante, tentando manter as esperanças de todos. Matthew e Billy descem do trem e rapidamente encontram o vazamento. Enquanto Billy fica embaixo do trem para consertá-lo, Matthew fica de guarda. Dentro do trem, Kate revela que ela e Adrian dormiram juntos algum tempo atrás, mas Adrian não se preocupa em lembrar de nenhuma de suas aventuras de uma noite. Jenny começa a ter dificuldade para respirar e Adrian insiste que eles devem fazer algo antes que seja tarde. Naquele momento, Matthew ouve um barulho e vai investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew escuta Nina pedindo por ajuda e segue sua voz, encontrando seu corpo no topo de uma árvore sendo devorado por um lobisomem. Matthew tenta fugir, porém os lobisomens logo o cercam. Ele tenta se defender com seu machado, porém os lobisomens o capturam e o devoram vivo. No trem, todos ouvem os gritos de Matthew enquanto ele morre. Jenny congela e Adrian continua pedindo para Kate matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes se acendem. Então, Joe e Ellen tentam descobrir como ligar o trem. Logo, os lobisomens se aproximam do trem. Então Billy se agarra e levanta seu corpo para se esconder até que eles se afastem. Infelizmente, eles aparecem na janela da frente e assustam Ellen e Joe, que finalmente ativam o trem. Billy tem que se segurar novamente para não ser deixado para trás. De repente, Jenny termina de se transformar. Então Kate corre para soltar Adrian antes que Jenny se liberte. Adrian tenta ajudar Ged, mas Jenny o derruba. Naquele momento, outro lobisomem aparece na porta e agarra Kate, que grita por socorro. No entanto, Adrian a chuta empurrando ela e o lobisomem para fora do trem. O trem acelera e Kate fica para trás, se tornando comida de lobisomem. Enquanto Ged tenta fazer sua esposa raciocinar, Adrian tenta lutar com Jenny novamente, acertando-a com uma chave inglesa. Então Ged dá um soco antes que ele pudesse matá-la. Então Jenny pula em seu marido e morde seu pescoço, fazendo seu sangue jorrar. Enquanto Jenny vai atrás de Adrian, Billy luta para se segurar e acidentalmente quebra os reparos que fez, fazendo o trem parar novamente. Joe e Ellen vão para o vagão de trás e empalam Jenny antes que ela pudesse matar Adrian. Então Joe, furioso, pula em Adrian para espancá-lo, mas Ellen o impede. Os lobisomens usam a chance para entrar no trem. Então Joe e Ellen correm para trancar a porta. Adrian percebe que teria mais chance de escapar se uma pessoa ficasse para trás. Então ele acerta Joe, mas não forte o suficiente para deixá-lo inconsciente, e Joe imediatamente revida, desencadeando uma briga. Enquanto eles lutam no chão, Ellen agarra um pedaço de metal afiado e corta Adrian até ele soltar Joe. Enquanto Ellen cuida de seu amigo, Adrian bloqueia o caminho e pega as chaves da porta antes de sair do trem. Os lobisomens rapidamente cercam ambos, mas antes que eles possam atacar, Billy aparece com um molotov. Ele o joga em um dos lobisomens, fazendo-o queimar e iniciando um incêndio. Então ele acende uma tocha, os assustando, fazendo-os voltarem para o outro vagão, enquanto dá um pé de cabra para Joe e Ellen. Isso permite que a dupla force a porta e pule para fora do trem, enquanto Billy é capturado e morto. Enquanto Ellen e Joe correm, eles podem ouvir os lobisomens vindo atrás deles. Decidindo que é tarde demais, Joe beija Ellen antes de dizer a ela para ir, porque ele ficará para trás como uma distração. Ellen encontra um caminho para fugir enquanto Joe começa a lutar contra os lobisomens com o pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Não importando o quanto ele lute, os lobisomens o dominam e ele acaba sendo mordido. Momentos depois, Ellen chega à próxima estação com o crachá de Joe na mão. Enquanto isso, Adrian continua correndo e encontra algumas roupas no chão. Os lobisomens o cercam de repente e um Joe transformado salta para devorá-lo.